Você entende que um cristão deve procurar um psicólogo cristão, né? Ou isso é relativo, isso depende do sintoma, depende da demanda barra queixa, depende do objetivo da psicoterapia, né? Evidentemente que deve ser um profissional com excelência, mas o fato de ser cristão, né, para você é um critério de corte? Ou depende? Eu vou dar uma resposta dupla. Eu acho que depende. Porque, por exemplo, assim, dar um parâmetro. Se você precisa fazer uma cirurgia do coração, e o melhor médico que tem para fazer a cirurgia do coração que você precisa é ateu, e você tem a opção de fazer a cirurgia com ele, com quem que você vai? Você vai com ele. Porque ele é a pessoa que tem a competência técnica para fazer aquilo. Então, eu acho assim, eu acho que é possível uma pessoa que não é cristã, mas que seja um profissional competente e principalmente um profissional ético, porque isso que tem que valer muito, ele tem condição de fazer uma boa terapia. O que eu acho também, o Uriel até citou transferência e contra-transferência, psicoterapia depende muito de vínculo e depende muito da confiança da pessoa que está com você, né? Então, por exemplo, muita gente às vezes me procura como psicólogo e diz assim: eu procurei você porque você é crente, porque você vai me entender. Você vai entender algumas coisas que eu vou te falar. Senão, se eu sentasse com uma pessoa que não é cristã, ela não ia me entender. E eu acho isso justo. Eu acho que é direito da pessoa. Tá? Eu teve, por exemplo, uma colega minha, que ela é mãe de 4 filhos. E ela foi procurada algumas vezes por outras mulheres dizendo assim: eu tô te procurando porque eu entrei no teu Instagram e eu vi que você é mãe. Você é mãe, você vai me entender. Eu tive uma outra conhecida que ela é negra e ela foi procurada por pessoas negras para dizer: você é negra, você passou por experiências parecidas comigo, você vai me entender. Então, eu acho que existem esses elementos de identificação, tá? No sentido, assim, que vai deixar a pessoa mais à vontade, mais segura, mais confortável para poder se abrir, para poder trazer as temáticas, para não se sentir julgada. E eu acho que isso é um direito dela, como paciente, como cliente. Ela tem o direito a buscar alguém com quem ela se sinta mais confortável, até porque a psicoterapia depende muito de vínculo, né? Assim como pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que é cristã para mim e vem uma pessoa que é de uma outra tradição religiosa, tipo, ela é mais, sei lá, nova era, tal, e ela não se sente confortável comigo. Tá? Eu acho que ela tem o direito de procurar um profissional, desde que seja. Eu pelo menos como terapeuta, gosto de ter muita clareza disso. Ó, você tem o direito. Então, se você não está se sentindo à vontade, você tem o direito de procurar um outro profissional que seja dentro do que você se identifica. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa enfatizar. E uma outra coisa que você citou é a questão do tipo de problema. Porque o pessoal às vezes acha que psicoterapia é uma panaceia que serve para tudo. E às vezes existem problemáticas muito específicas que requerem pessoas com formações específicas e competência para poder trabalhar aquilo. Né? Pensa algumas formas de reabilitação psicológica. Pensa manejo de quadros com formas mais severas. Eu, por exemplo, trabalho com autismo, existem metodologias padrão para poder trabalhar aquilo. Se você ficar esperando achar alguém que é crente para trabalhar dentro daquela metodologia, você perde uma janela de oportunidade que é importante para aquela criança ter aquela estimulação, né? Ou pega uma pessoa que tem um quadro severo de borderline, que às vezes precisa de um trabalho diferenciado. Então às vezes precisa ser alguém muito competente para lidar com aquilo. Se você ficar esperando achar um crente, você não vai achar um crente. Você precisa, porque é uma coisa que precisa ser algo mais imediato. Se for um bom profissional, tá? Ele sabe trabalhar.
Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe quais são os objetivos dele, e ele sabe que, eticamente, os valores do cliente, os valores da pessoa, são importantes para ela, e ele respeita isso, se for um bom profissional. Muito bem, porque o código de ética, né, pelo menos na letra, né, ele protege o cliente de doutrinação religiosa e doutrinação política e ideológica, né, de qualquer tentativa de indução. Então, nós sabemos que, infelizmente, há colegas que fazem doutrinação religiosa, mas há também quem faz doutrinação política, né?